Levítico 1. Salvação chamou o tirado e falou com ele da tenda do momento, dizendo: aqui, né? Salvação é a minha tradução para a palavra aqui, né? Yahweh, Jehová, Jeová para alguns, e Senhor, tudo em maiúsculo na maioria das traduções. E tirado é Moisés. Moisés, porque ele foi tirado da água, então a fama dele passou a ser tirado. Lembrando que eu traduzo a palavra nome como a palavra fama, porque era-se usado dessa forma. Muito mais próximo ao sentido que nós temos hoje como a palavra fama, ou renome, ou reputação, ou apelido, do que apenas nome, que são que nós usamos mais para coisas que não têm um significado específico, apenas uma nomenclatura. Esses nomes, famas, da forma que eram usados, é mais próximo à palavra fama. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o grego também tem essa conexão que, na verdade, a palavra nome das Bíblias é a palavra fama. Então, por isso, tirado. E falou com ele da tenda do momento, dizendo: e aqui? Aqui é a tenda do deserto, né? Em alguns lugares vai estar, deixa eu ver, acho que vai estar tenda da congregação, alguma coisa assim. Vai ser algo nesse sentido. Mas essa palavra se liga muito a uma palavra que várias vezes é usada para tempo no Novo Testamento. Aqui está congregação. É como se fosse um encontro, um ponto em tempo onde as coisas se encontram. É um momento. E o. Então, enfim, é nesse sentido. Mas ao meu ver, é tenda do momento. E esse tem um encaixe também de um duplo sentido, porque era a tenda do momento, era a tenda que naquele momento o salvação estava. E ao meu ver, isso é um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que aquele era um local no deserto, também, ao meu ver, a outra tenda do momento é o tirado, o Moisés. Então, salvação chamou o tirado da tenda do momento, no duplo sentido. Tanto do próprio Moisés, do tirado, sendo o coração, porque até mesmo no Novo Testamento, o Cristo fala, né? Eu e o Pai viremos e faremos casa em você. Então, ao meu ver, esse tenda do momento é que, naquele momento, a tenda do salvação era o tirado, assim como, naquele momento, a tenda era no sertão. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor e diga a eles: persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel. Cada pouco eu vou explicar isso. Ao meu ver, quando a Bíblia fala aqueles que se dizem de Israel e não são de Israel, ao meu ver está tentando dizer aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor. E aí questiona-se, o que é persistir com o grande pastor? Ao meu ver, ao ver cristão, o grande pastor seria o Cristo. Então, aí você questiona, quem de fato é Israel? Então, essa é uma reflexão a se fazer. Então vamos lá. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, e diga a eles: o solo que aproximar de vocês uma aproximação à salvação. O que é o solo? Aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter a palavra homem. Aqui é algum de vós. Aqui escondeu completamente. O outro colocou alguém, outro colocou os filhos. Não, filho sim. Ah, homem. Sim. Mas o que acontece? Essa é a origem da palavra Adão. E tem uma diferença entre os lugares que a Bíblia especifica homem como Adão como o solo, porque na verdade Adão não significa homem, significa solo. É usado para homens, mas significa solo. E nós sabemos isso porque é usado como solo em outros lugares da Bíblia. Então, todo que é do solo faz uma diferença entre todo que é da inspiração. O Novo Testamento fala bastante sobre isso. Tem os da carne, os do solo, os do Adão e os da inspiração, que são os que são feitos em nova vida. Então, isso aqui fica bastante interessante. O solo que aproximar de vocês, uma aproximação à salvação do animal, do bovino e do rebanho de vocês,
vão aproximar a aproximação de vocês. Então aqui vamos lembrar, né? Quem é o do rebanho? O grande do rebanho seria o Cristo. O grande bovino, né, que eu falo que a palavra alfa, a letra alfa, que é o boizinho com o chifre, que é a primeira letra do alfabeto do hebraico proto-sinaítico, ele é um chifrinho, ele é um boizinho e um chifrinho. E essa palavra animal vai ser animal de carga, tá? Ela vai ter um breve ajuste, mas enfim. Então, o verdadeiro animal, o bovino, e o do rebanho seria o Cristo, o animal de carga, né, seria. Porque ele carrega a cruz, né, e tem essa ligação, quando o Cristo fala, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, né, o aleph e o tav, ele está falando, ele é o boi, e a letra tav, que é ômega, sendo a última do alfabeto, é uma cruz. Então, eu sou o boi da cruz. Então, isso a gente se encaixa tudo. E lembrando que a minha tradução para o nome de Jesus, que na verdade, de fato, é a tradução de Jesus, também é salvação. Então, quando você aproximar vocês de uma salvação, o animal, o bovino e o rebanho. Então, aqui, Cristo, 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 Cristo. Vocês vão aproximar de vocês. Que é aquilo, você apresenta, quando você faz parte do Adão, do homem, para você se aproximar ao Cristo, ao salvação, você apresenta diante do sacrifício da cruz. Então, isso aqui tem esse duplo sentido. É esse sacrifício do sertão, mas também é claramente a cruz. 3. Se a aproximação dele for ascensão do bovino, ele vai aproximar o macho íntegro. Ascensão é a palavra holocausto. Tá? Por que ascensão? Porque a raiz dessa palavra é ascender, no sentido de subir, não no sentido de foguinho. Mas qual seria a ascensão do bovino? O que eu falei. Ele sendo o alfa, o aleph, o boizinho, a ascensão dele, né? A cruz e também ele vai aproximar o macho íntegro. E essa palavra íntegro, ela faz um jogo de palavras muito interessante no nosso idioma. Porque o macho íntegro isso seria um animal sem defeitos. Porque não é para as pessoas levarem um animal que já tem defeito para apresentar ao Salvador. E que conexão que isso faz? Na cruz, o Cristo era o íntegro, né? O que nunca errou, o perfeito. Então ele faz essa conexão ao bovino também. Ele é o macho íntegro. E ao mesmo tempo, nós também usamos a palavra íntegro com questão de caráter, que ele também era. Então, a palavra íntegro no português ela tem esse encaixe muito perfeito diante do contexto bíblico, que ele era íntegro de ser e ele era íntegro de corpo, né? Perfeito. Então, no português, nós temos essa palavra que funciona dessa forma. Né? No inglês também. No inglês, talvez aqui usaria-se whole, com W no começo. Mas não tem o mesmo encaixe com essa questão de integridade. Essa palavra. Então, para o português, traduzir isso aqui dessa forma ficou íntegro. Ficou perfeito. Ele vai aproximar ele à abertura da tenda do momento. Aqui, abertura da tenda. Em outras traduções, aqui nós vamos ter porta. Só que não é uma porta, porque uma porta é uma coisa que abre e fecha daquele jeito. E essa palavra abertura, ela é o verbo abrir. Tá? Eles usam uma pequena modificação dessa palavra para falar abrir. Então, se a base é abrir, abertura da tenda do momento, né? Então, por exemplo, o Cristo no Novo Testamento fala, né? Eu sou a porta, né? Porque eles traduzem dessa forma, provavelmente, eu sou a abertura, porque ele é a porta de entrada, a abertura para se buscar salvação, que é o significado da palavra Jesus também. Então, ele vai aproximar ele à abertura da tenda do momento para a satisfação dele. Aí aqui nós falamos daquele sentimento, de que quando você busca e você está naquele sentimento de oração, e seu olho enche de lágrimas, e seu coração está limpo, aquela satisfação que você tem. Então você faz tudo isso, né? A ascensão do bovino, você aproxima o macho íntegro, a abertura da tenda do momento, isso fala muito do momento de oração, para a satisfação dele, para a face de salvação. Isso que é muito Novo Testamento. E ele vai firmar a mão dele na cabeça da ascensão. E ela vai ser satisfatória para ele, para fazer revestimento nele. E aqui, ó, essa palavra seria a expiação.
Nas traduções tradicionais, aqui vai estar como expiação ou propiciação. Então, eles alternam propiciação e expiação. Mas essa palavra ela é usada em outros lugares como revestimento, como revestir. Isso tem encaixe com o Novo Testamento usar revestimento, porque você sacrifica, você usa o Cristo como oferta para fazer revestimento, né? Eles se revista no sangue do Cristo, então você fica revestido do sangue dele. E isso tem uma conexão também com quando Isaac estava abençoando os filhos, ele sentiu a pele persistiu com um grande pastor, que antes o nome era Jacó, segura calcanhar, e reconheceu que ele era o vermelho. E o verdadeiro vermelho, que é o da cruz, é o Cristo. Então, esse revestimento, ele se encaixa dessa forma porque você fica revestido pelo sangue do Cristo, porque você fica coberto pelo sangue dele. Por isso que eu acho que é melhor do que propiciação. Primeiro que é usado como revestir. E segundo que tem todas essas ligações de momentos onde você fica revestido do sangue, é como se o sangue fosse uma capa protetora, um selamento, né? E ele vai degolar o filhote de bovino para a face de salvação. E os filhos do grande monte, os operadores de purificação, vão aproximar o sangue e vão arremessar o sangue no lugar de ofertas ao redor, que está na abertura da tenda do momento. Operadores de purificação é a minha tradução para sacerdote, porque é uma mistura de o que o grego nos dá, o grego do Novo Testamento nos dá, e o hebraico do Antigo. O hebraico nos dá esse sentido de operador, e o grego nos dá esse sentido de purificação. Então, para sair da esfera de sacerdote, para que as pessoas saibam exatamente o que é um operador de purificação. E essa é a função de um sacerdote por todas as religiões. De alguma forma, ele está operando alguma purificação, ou de doença, ou espiritual, ou alguma coisa. Então, esse é um significado que transcende épocas, idiomas e religiões, na minha opinião. Vão aproximar o sangue e vão arremessar o sangue no lugar de ofertas ao redor, que está na abertura da tenda do momento. Isso mesmo. E ele vai retirar a pele da ascensão e vai desmontar ela pelas peças dela. Aqui eu tenho um sentido do que pode ser, mas eu não vou conseguir explicar com clareza. Então, 7. E os filhos do grande monte, o operador de purificação, vão colocar fogo no lugar de ofertas e vão arranjar madeira no fogo. Aqui também é muito legal. O que seria colocar fogo no lugar de oferta? Qual é o verdadeiro lugar de oferta da humanidade? É o coração. E quando você coloca fogo no lugar de coração, é aquilo. A inspiração pura, que é a minha tradução para Espírito Santo, entra, e daí você tem aquele foguinho no coração. Aquele é o seu lugar de ofertas. É ali que você oferta a ele. Salvador, me ajuda, eu preciso da sua presença, aquele momento de oração, que você sente o foguinho. E o que seria arranjar madeira no fogo? Seria que você pega da palavra, do seu conhecimento da palavra, e você alimenta aquele foguinho, né? E é interessante porque conforme eu fui tendo mais apreço pelo vocabulário que é usado, às vezes quando eu estou naquele sentimento de oração, eu começo a fazer certos duplos sentidos com as palavras que tem na Bíblia e parece que o foguinho aumenta, ele fica mais intenso. Então, o conhecimento da palavra, ele é diretamente ligado ao fogo e à sua capacidade de ter aquela chama de uma forma mais significante. 8. E os filhos do grande monte, os operadores de purificação, vão arranjar as peças, a cabeça e a manta de gordura na madeira que está no fogo, que está no lugar de ofertas. E ao meu ver isso também tem a ver com a palavra. 9. E ele vai lavar o interior dele e as canelas dele com água. E o operador de purificação vai fazer tudo virar fumaça no lugar de ofertas. Ela é uma ascensão, uma combustão de cheiro de alívio à salvação. Aqui é muito interessante, porque no 9, oferenda queimada, agradável, oferta queimada. Eles comem muita palavra, e aqui, nas traduções tradicionais,
Aí aqui o que acontece? Ascensão, que é a palavra holocausto, e a combustão, de cheiro de alívio à salvação. Então é uma coisa à base de fogo que dá aquele cheiro de alívio à salvação. Que é como se aquilo que você faz, aquele momento que você tem, ele alivia a ira de salvação que ele tem diante de você. Eu vejo dessa forma, por questão dos nossos erros, das nossas infrações, né, que tem uma diferença entre um erro e uma infração, que vou chegar mais à frente. 10. E se a aproximação dele for do rebanho, dos cordeiros ou das cabras, para a ascensão, ele vai aproximar o macho íntegro. E aqui também. É interessante como é sempre cordeiros e cabras, né? A cabra é algo mais agressivo e o cordeiro é algo mais manso. Então, isso tem todo o encaixe também diante do contexto. E ele vai degolar ele na haste do lugar de ofertas, para o escondido. Escondido seria o norte. Por que que o norte é o escondido? Porque eles estão no hemisfério norte da Terra, eles estão acima do Equador. Então o Sol passa abaixo deles. Então aquele lado é o lado escondido, porque é uma parede que não pega sombra, que não pega sol, desculpa, para a face de salvação. E aqui, ao meu ver, tem esse duplo sentido, ó. E ele vai degolar ele na haste do lugar de ofertas, para o escondido, para a face de salvação. Lembrando que salvação, né, Yahweh, Jeová, ele fica escondido. Então é interessante como você acaba tendo esse duplo sentido. E os filhos do grande monte, os operadores de purificação, vão arremessar o sangue dele no lugar de ofertas, ao redor. E é justamente isso, né? Quando você está naquele momento refletindo sobre o sangue, sobre o sacrifício de Cristo, seu lugar de oferta no coração. E ele, 12. E ele vai desmontar ele pelas peças dele, com a cabeça dele e a manta de gordura dele. E o operador de purificação vai arranjar eles na madeira que está no fogo, que está no lugar de ofertas. 13. E ele vai lavar o interior e as canelas com água. E o operador de purificação vai aproximar tudo e vai fazer virar fumaça no lugar de ofertas. Aquilo que eu falo. Tem uma diferença entre queimar e fazer virar fumaça. Fazer virar fumaça, você tem um certo apreço por aquilo. É a oração de agradecimento, é a oração de obrigado, Senhor, Salvador, dono, você é maravilhoso, no seu lugar de ofertas, né? E tudo aquilo você faz é nesse bom sentido. Ela é uma ascensão, uma combustão de cheiro de alívio à salvação. E se a aproximação dele, a salvação, for a ascensão do voador. Por que voador? Porque nem tudo que voa é pássaro. Em muitos lugares vai ter pássaro. Deixa eu ver como as traduções tradicionais colocam. Ave. É, mas nem tudo que voa é ave. E essa palavra tem a ver com coisas que voam. Então, voador. Ele vai aproximar a aproximação dele das rolinhas ou dos filhos da pomba. 15. E o operador de purificação vai aproximar ele ao lugar de ofertas, e vai destroncar a cabeça dele, e vai fazer virar fumaça no lugar de ofertas. E o sangue dele vai ser drenado na parede do lugar de ofertas. 16. E ele vai remover o papo dele com as próprias penas, e vai lançar ele ao lado do lugar de ofertas, para a origem, ao lugar da gordura. Origem seria o leste. Poderia ter colocado leste? Sim, mas é muito mais adequado chamar de origem, né? É o lado da origem, porque o Sol nasce no leste e vai para o oeste. Então, a origem do Sol. E eu falo como
cada pouco eu falo que o sol, ele tem uma forte ligação a Jesus, salvação, o Filho. Porque a espiritualidade, né, o cristianismo, ele funciona bastante parecido. É a partir do sol, que no inglês é sun, que também significa filho, que também a pronúncia é a mesma da palavra filho. O sol é a mesma da palavra sou, que Cristo mesmo fala eu sou o eu sou, quando ele está falando que ele é, na minha opinião, salvação. E tem várias ligações que a pronúncia as pronúncias da palavra sol por vários idiomas tem uma forte ligação ao Cristo. E ao meu ver, esse é o motivo que as religiões antigas começaram a idolatrar o sol. Alguém provavelmente, como eu estou fazendo agora, falou assim: ó, o sol é a representação de Jesus, o Filho de Deus na Terra. Então as pessoas começaram a adorar o sol como se fosse aquilo. Só que é simplesmente uma representação, não é literalmente. Então, para a origem, e aí nós temos um outro elemento, né? Tudo foi feito sem ele e nada sem ele foi feito. Então, aqui também, o fato de chamar leste da forma literal de origem também se liga ao Cristo, ao Filho. Então, é por isso que eu uso origem e não leste. Ao lugar da gordura. Agora aqui eu não especifiquei qual gordura que é. Porque tem a gordura queimada e tem a gordura crua. Aqui eu esqueci de complementar. Depois eu complemento. E ele vai rachar ele pelas asas dele. Ele não vai apartar. E o operador de purificação vai fazer ele virar fumaça no lugar de ofertas. Ó, na madeira que está no fogo. Ela é uma ascensão, uma combustão de cheiro de alívio à salvação.